Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 6 e o versículo 47. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida ao mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos podes esse dar sua carne a comer? Jesus, pois, disse: Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Até aqui, maravilhoso Deus. Deus, fala conosco através da palavra. Jesus Cristo. Ó Senhor, dai-nos a vitória, a tua palavra, dai-nos a bênção, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, do nome de nosso usa teu Senhor, servo, fala conosco, meu Deus, Jesus Cristo, em nome de Jesus de Cristo. Nazaré. Amém, graças a Deus. Se assenta, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, presta atenção no texto, que é o que manda mesmo no Evangelho, é prestar atenção. Tem coisa que a gente não acerta na vida espiritual e não cresce porque a gente não presta atenção. Coisas que passam desapercebidas. Você pode ver que as coisas que realmente fazem diferença em qualquer lugar são os detalhes. São os detalhes. Porque você pode olhar, você vai fazer uma pintura na sua casa. Você não olha o todo que está pintado, você começa a olhar os detalhezinhos. Você entra dentro do seu carro, você não olha o seu carro todo, você olha os detalhezinhos. E são os detalhes que fazem diferença. São as pequenas coisas que a gente não percebe que faz toda a diferença. Glória a Deus. Jesus, no texto, ele diz assim no 47: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí você está olhando, vocês estão olhando para o meu Deus, mas o que o pastor está querendo dizer? Não, eu não estou querendo dizer nada. Jesus está dizendo assim, que aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Quando você crê numa pessoa, o que você faz? Quando você acredita numa pessoa? Quando você acredita numa pessoa, você vive pelaquilo que aquela pessoa fala. Se aquela pessoa te disser, ó, faz isso, você faz. Vive assim, você vive daquela forma. Porque você acredita naquela pessoa. O Evangelho hoje, que é pregado, é um evangelho de costume, não é um evangelho de crença na fé na pessoa do Senhor Jesus. Porque muitas pessoas não fazem o que Jesus faz, porque não acreditam nele. Você quer ver como eu te provo? O Evangelho de São João, no capítulo 4 e no versículo 31 está escrito: a ceifa e os ceifeiros. Nós estamos falando de comida, porque Jesus falou assim, ó: a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele que de mim se alimenta viverá também por mim, assim como eu vivo pelo Pai. Então, como que Jesus vivia pelo Pai? Mas Jesus não tinha morrido, porque Jesus só institui a Santa Ceia um dia antes da sua morte, que ele celebra a Santa Ceia com os discípulos, e no outro dia ele é crucificado. Então, antes dele ser crucificado, antes dele instituir a Santa Ceia, ele já dizia: assim como eu vivo e o Pai me enviou, e eu vivo pelo Pai. Evangelho de São João, capítulo 4, glória a Deus,
Glória a Jesus. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, é isso que ele está dizendo, assim também que de mim se alimenta também viverá por mim. E como que Jesus se alimentava do Pai, sendo que não tinha Santa Ceia? Por exemplo, por que hoje as pessoas, eu não entendia isso. Eu não entendia por que as pessoas param às vezes para escutar uma pregação na internet, tem mais paciência de ouvir uma pregação deitado por fora do ouvido que dentro da igreja. Porque hoje em dia a pregação ela não é revelada. É como se fosse uma planta artificial. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não tem comunhão com Cristo, que não ora, que não jejua, não tem santidade, simplesmente fez um curso de teologia, organizou os textos de forma que a pessoa entende, vai lá e prega. Aí aquela pessoa fala assim: nossa, realmente aquela pregação é muito bonita, mas dentro de você sentiu o quê? Você não sentiu nada. E aí Jesus se alimentava pelo Pai antes da instituição da Santa Ceia. E o texto que prova isso, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 31. E, entretanto, os seus discípulos rogaram-lhe, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses, que vem a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então, o que acontece? O próprio Jesus explica que a alma dele era alimentada, ele sentia o alimento na alma dele, a alma dele se alimentava pelo Pai, porque ele fazia a obra, ele realizava os feitos da obra. Entre outras palavras, quando Jesus estava pregando o Evangelho do Pai, Deus o estava alimentando ele naquela hora. Quando Jesus subia no monte para orar, e nós vemos por muitas vezes que Jesus sobe ao monte a orar, ele estava se alimentando do Pai. Quando Jesus entra no templo de Jerusalém e começa a pregar, expulsa os cambistas e diz: a minha casa será chamada a casa de oração, e vós fazer da minha casa convite de ladrões. Jesus que disse que a casa dele, que a casa, a igreja, é lugar de oração. Glória a Deus. Então quando você vem para a igreja orar, você sente um conforto dentro de você, porque você está se alimentando por Jesus e vivendo por Ele. Sim, aleluia. Aí ele continua dizendo, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 45, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 49. Agora nós entendemos o seguinte texto: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O que era o maná? Era o pão vivo, era o pão que Deus deu através da oração de Moisés para as pessoas que viviam no deserto. Você não vê que Paulo, muita gente se orgulha, né? Fala assim: eu participo da Santa Ceia. Peraí, Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E Jesus diz: vossos pais comeram maná que Deus mandava e pereceram. Ah, pastor, mas ele está dizendo: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Mas você esquece do texto que ele diz que é aquele que crê nele. Então tem muita gente que diz que crê em Jesus, mas não faz o que ele pede. Participa da Santa Ceia de maneira irregular. Vocês já viram o caso aqui da pessoa que vem para a igreja, estou no segundo casamento, pela Bíblia não pode. Então vou para a igreja porque eu vou lá porque eu quero participar da Santa Ceia. A pessoa não quer ser salva. Você está entendendo? Tem gente que não quer ser salva. Tem gente que só quer na igreja para dizer assim: eu participo da Santa Ceia. Está escrito lá: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Mas e o contexto que diz? E que contexto, pastor? Antes
do versículo 54 tem o versículo 47. Não adianta você ler o texto isolado. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida. Uai, o ladrão da cruz, ele batizou? Deu tempo dele tomar a Santa Ceia? Deu tempo dele fazer o quê? Senhor, lembra-te de mim. Ele estava numa humilhação tão grande dos pecados, ele estava tão arrependido dos pecados que ele tinha cometido, mas tão arrependido, que ele achou que ele não era digno nem de entrar no céu. Com certeza, se ele não estivesse naquela cruz, mesmo assim, ele jamais, porque uma coisa é você sentir vergonha das coisas erradas que você faz, e tem muito crente sem vergonha. Pastor, o senhor está falando palavrão. Não estou falando palavrão. O que é uma pessoa sem vergonha? Que não tem vergonha dos pecados que comete e continua praticando. Então ele sentiu vergonha, o ladrão da cruz, dos seus pecados. E ainda fala: Barrabás, estamos aqui porque nós praticamos o que não convinha, e nós estamos pagando segundo os nossos erros. Mas esse homem que está aqui nada fez a ninguém. Glória a Deus. Ele volta a Jesus e fala: Senhor, não te peço que me leve no reino, mas quando estiver entrando lá, lembra de mim quando entrar no teu repouso. Glória a Deus. E a salvação dele foi tão bem recebida que Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso de meu Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Continuando, Evangelho de São João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Então, quando você participa da Santa Ceia, você fortalece a tua vida espiritual cada vez mais ainda. São duas coisas conjuntas. Eu participo da Santa Ceia, mas você crê em Jesus e o obedece? Não, então você participa com a condenação. Então a Santa Ceia exclusiva, sozinha, ela por si só, não salva o indivíduo. Porque se é assim, a gente poderia dizer o seguinte: o irmão vai na igreja, participa da Santa Ceia, já come a carne e o sangue, ele está salvo. Então todo mundo está salvo. Até o que pega aquele pãozinho redondinho lá, chamado, que eu não vou dizer o nome, está salvo. Vai, meus irmãos. Então assim, a falta de entendimento espiritual é muito grande. Então o Senhor Jesus está dizendo, glória a Deus, 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A instituição da Santa Ceia, Jesus está dizendo o quê? Que é uma comida espiritual, mas só é salvo quem crê em Jesus. Quem crê em mim tem. Então Jesus sabe quem são as pessoas que creem nele. Jesus sabe quem são as pessoas que acreditam nele, nas suas palavras e obedecem. E come da sua carne e do seu sangue para a salvação. Ele sabe muito bem disso. Então, meus irmãos, eu sou uma pessoa, às vezes pode falar: o pastor parece que é meio confuso. Não, não sou confuso não. Eu sei muito bem separar, acreditar em Jesus e obedecer, e sei muito bem o que é a instituição Santa Ceia. Não é um símbolo, é um alimento espiritual. Então tem muita gente que vai na igreja e participa da Santa Ceia, mas na prática não crê em Jesus nem obedece. Tanto que não são pessoas que nem vêm para a igreja orar. São igrejas que nem praticam oração. Pode ver que toda igreja que libera a ceia para todo mundo, tem oração lá dentro, tem. As pessoas que vão participar da Santa Ceia, lá em casa não oram. Lá não é nem chamado caso de oração. Pode ser chamado de quitanda, venda, porque vende cajado, vende meia, põe pão atrás da porta, tem um sal. Aleluia! Aleluia. Tem bastante coisa. Bastante coisa. Tem o bazar. Tem o... Como é que é? Festa Julila com Jesus. Meu Deus do céu. Nossa, deve ir do skate. É Jesus na fita. Sai, Satanás. Repreendido em nome de Jesus. Obedecer o evangelho ninguém quer não, meus irmãos. Vamos ler o último texto aqui. Deixa eu pôr meu óculos aqui porque é difícil. Evangelho de São João, capítulo
6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu creio em Jesus. Eu comecei a obedecer. Você está obedecendo a doutrina do Senhor Jesus? Não bebe, não chora. Você tem os frutos do Espírito? Paz, amor, longanimidade. A sua alma tem convicção, porque a alma da gente. Porque, para encerrar, você fala assim: pastor, mas eu não sei se eu estou pronto ou não. Eu vou falar para você o que a Bíblia Sagrada fala. E encerro aqui. Pastor, eu queria tanto saber se eu estou pronto para participar da Santa Ceia. Não. Eu sou uma pessoa que eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não pratico nenhuma coisa errada. O que me falta? O Senhor que tem que me falar. Não, eu não vou te falar. Eu vou anunciar o Evangelho conforme está. E pelo que está escrito na Bíblia, se você se sentir apontada pela palavra, você sabe se você está pronto ou não. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe dentro do teu coração quem é a pessoa que você é. Eu não sei, o Espírito de Deus sabe. Segundo, versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O seu Espírito, a tua consciência, sabe como está você. Não adianta o pastor falar: você é isso, você tá... Não. A sua consciência te acusa se você está certo ou errado. A tua consciência, ela toca em você. O Espírito de Deus dentro de você, dentro do seu consciente, ele fala. Você acha que Deus não fala com as pessoas? Ele fala. Mas ele também não vai Glória a Deus. Ele também não vai ficar insistindo com o homem. Porque em Gênesis capítulo 6, a Bíblia Sagrada fala assim, que Deus falou assim, que o Espírito dele não vai contender para sempre com o homem. Se Deus tocar em você: minha serva, isso é errado, você insiste, ele fala de novo: minha serva, isso é errado. Quando você faz já pela segunda vez, dá aquela angústia, aquela aflição. Por quê? Porque você está sendo rebelde contra a voz do próprio Deus. E aí ele continua: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. E encerro aqui 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E o que mais tem hoje é o homem natural. Para ele a Santa Ceia é um símbolo, não é a carne e o sangue de Jesus Cristo. Ele é natural, porque ele fala que não existe demônio. Por isso não tem necessidade de nem orar e nem jejuar, porque Jesus falou assim, que esta caça de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tem muita igreja que fala que não existe demônio. Para quê? Para não orar. Te pergunto, é salvo por Jesus? Não, porque Jesus falou assim no Evangelho de São João 14, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você nega a essência do Evangelho, que foram as coisas que Jesus ensinou, como é que você vai ser salvo? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Bom, encerro aqui. Então, quem já viu aquele ditado popular: ele é um homem, esse aí está na carne. Aquele ali é um carnudo, é um carnal. O que é um homem carnal? O que é uma mulher carnal? Nunca teve uma revelação do Espírito Santo, nunca teve uma visão de Deus. Se caiu um demônio perto da pessoa, ela tem medo de expulsar, que ela fala: o que é isso aí? Se uma pessoa nunca teve uma visão de Deus, nunca expulsou o demônio, nunca viu um milagre no nome de Jesus Cristo, como que eu posso dizer que essa pessoa crê em Jesus? Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. A crença diminuiu de tal maneira que hoje as pessoas não entendem que a Santa Ceia é um alimento espiritual.
E que crer em Jesus e praticar os seus feitos e o que ele disse é que realmente me trará a vida eterna. Quem pode receber essa palavra, glorifica a Deus, bate as palmas.